Olá, bem-vindo ao Multiverso Distópico, e esse é meu primeiro vídeo para o RPG Day 2017. Esse evento tem como objetivo estimular a discussão e a troca de ideias entre as várias pessoas que compõem a comunidade de jogadores de RPG no mundo todo, e pretende fazer isso através de 31 perguntas que, em tese, seriam respondidas uma por dia ao longo do mês de agosto, em qualquer que seja a forma que a pessoa preferir: vídeos, podcasts, artigos em blogs e etc. Eu, pessoalmente, prefiro não fazer 31 vídeos, então optei por dividir as 31 perguntas em 3 vídeos, contendo 10, 10 e 11 perguntas. A primeira pergunta é: qual RPG publicado você gostaria de estar jogando agora? Para mim seria Deathwatch, um RPG da Fantasy Flight Games, com a licença que eles perderam recentemente, de Warhammer 40k, e que foca em grupos de Space Marines. É uma ambientação da qual eu gosto muito, conheci através da série de jogos Dawn of War, e poxa, Space Marines são algo que me atrai pra caramba. São paladinos numa versão futurista sombria de um cenário que tem uma pegada muito medieval, low fantasy, assim. E eu tô atualmente lendo a série de livros da Heresia de Horus, que estimula o meu interesse. Então o meu RPG que eu gostaria de estar jogando agora é esse. Não consegui ainda jogá-lo por questões de tempo, interesse de grupo e etc, apesar de ter o livro já há bastante tempo. Mas, se tudo der certo, um dia. A segunda pergunta é: qual RPG você gostaria de ver publicado? O meu? Embora no momento eu tenha alguns projetos diferentes, alguns cenários que eu comecei a explorar pro Multiverso RPG. Tem um jogo que eu estou desenvolvendo com a Torre do Mago. E dando um viés um pouco diferente a essa pergunta, para qual propriedade intelectual estabelecida eu gostaria de ver explorada num RPG, eu tenho na verdade 2 respostas, 2 multiversos dos quais eu gosto bastante e que eu gostaria de ver explorado de alguma maneira: Mortal Kombat e Magic the Gathering. Ambos são possíveis de se adaptar usando sistemas genéricos como GURPS ou Savage Worlds ou Fate, mas eu acho que pelas peculiaridades de cada um seria interessante um RPG específico com uma abordagem que explorasse os pontos fortes de cada propriedade intelectual dessas. Por exemplo, no caso de Mortal Kombat, um sistema que explorasse o microgerenciamento de tempo e ações no combate, como por exemplo o Hackmaster faz, para refletir bem as características de velocidade, força e estilo de cada um dos combatentes. Em Magic the Gathering, eu acho que seria interessante se explorar a ideia dos planinautas, a forma como os diferentes planos funcionam, refletem a questão da mana, e como há pessoas capazes de navegar por esses planos e utilizar as energias de cada um e etc. Embora, eu devo ressaltar, o meu último contato com a história de Magic foi há muitos anos. Eu sou da época de Urza. Assim, hoje em dia a história já saiu muito disso. Mas de todo caso. A terceira pergunta é: como você descobre sobre novos RPGs? Bom, essa é um tanto complicada de responder, assim, porque são várias formas diferentes. Através de pessoas que eu sigo no YouTube, por exemplo, como Runeslinger ou Evan Mike 968. Através de grupos do Facebook, como RPG Brigade, os grupos de RPG Brasil, etc. As várias publicidades que se fazem nesses diferentes grupos. E
através do Marcos Roberto, da Torre do Mago, que nas nossas várias conversas, vez ou outra surge algum RPG, alguma coisa assim, e eu recomendo para ele recomenda para mim, e a gente vai explorando aquilo que um conhece, recomendando um para o outro, etc. Quarta pergunta é: qual RPG você mais jogou desde agosto de 2016? Desde o último RPG Day. Mesmo que eu não tenha participado dos últimos, né? Mas o meu, de uma forma ou de outra, é Mutantes e Malfeitores, segunda edição. É um RPG da Green Ronin, publicado no Brasil pela Jambô, e que eu explorei em diferentes níveis bastante nesse último ano. A próxima pergunta é: qual capa de livro de RPG captura melhor o espírito do jogo? E a resposta é Mutantes e Malfeitores. Essa capa me remete a tantas capas de quadrinho que, simplesmente olhando para ela, me vem várias ideias diferentes de história. E passa bem a ideia de grupos de super-heróis se unindo para enfrentar uma ameaça maior, que, a meu ver, é o foco de um RPG de supers. A sexta pergunta, em termos, é: você pode jogar todo dia por uma semana. Descreva o que você faria. Eu jogaria um jogo diferente a cada dia. Assim, exploraria durante pelo menos umas 8 horas por sessão aquele jogo. E, de preferência, jogos que eu tenho e que nunca tive a oportunidade de jogar. Então, assim, reduzir a quantidade de livros na minha prateleira da vergonha. A sétima pergunta, eu vou explorar uma pergunta alternativa ao invés das propostas. E o que você espera de uma experiência de RPG? Para mim, o RPG é sobre se divertir num cenário ficcional, com liberdade absoluta de fazer o que der na mente dos jogadores. Contar uma história em conjunto, colaborativamente, em que você faz o que você quiser sem limitações de um sistema, como num jogo eletrônico, por exemplo. Para mim, isso é a essência do RPG, é o que eu espero toda vez que eu jogo. A oitava pergunta é: qual um bom RPG para jogar em sessões de 2 horas ou menos? Eu geralmente jogo sessões de 2, 3 horas quando acontece, então é uma pergunta meio complicada de se responder assim. Mas eu acho que para jogos em que... para one-shots, basicamente, ou para jogos em que você quer realmente conter todo um capítulo em um período assim tão curto, eu recomendaria Lasers and Feelings, um sistema extremamente simples, e em especial para o meu gosto pessoal, eu recomendaria um hack feito pelo pessoal do A Point of Inspiration, chamado Doves and Demons, que a gente tem processo de tradução com a Torre do Mago, e a ideia do Doves and Demons é excelente, a meu ver. A próxima pergunta é: qual um bom RPG para jogar por cerca de 10 sessões? Isso vai muito do gosto do grupo, do que o grupo quer explorar naquele momento. Um RPG que eu gosto bastante para períodos assim mais longos, mas não longos demais, não em final em aberto, é All Flesh Must Be Eaten. Eu acredito que 10 sessões é um período bom para se propor um cenário diferente, fora do padrão de apocalipse de zumbi, algo com uma pegada um pouco diferente, que dá tempo dos jogadores entenderem o que acontece, a causa desse apocalipse de zumbi, e fazerem algo a respeito disso, com sucesso ou não. Mas 10 sessões é um período bom para isso. A última pergunta, a 10ª,
é aonde você vai para resenhas de RPG. O primeiro lugar que eu vou é o canal Talk About Games do Abraham, e que inclusive é uma ótima fonte para ele. Sempre fala de tanta coisa que eu nunca vi, que é uma excelente fonte de jogos novos também, mas que uma quantidade absurda de coisas que eu vi, falei, nossa, isso é interessante, e procurei, ele já tinha falado a respeito, e ele fala com uma profundidade e um cuidado muito grande. Então, para mim, o primeiro lugar, Talk About Games. Se não encontrar lá, aí joga no Google e vê o que sai. Mas essas são as minhas 10 respostas nesse primeiro vídeo do RPG Day 2017. Obrigado pela paciência e até mais.